Cumprimento todos os telespectadores com a paz do Senhor Jesus. Eu quero neste momento agradecer, em primeiro lugar, o nosso Deus Todo-Poderoso, que me trouxe até aqui pela sua divina misericórdia. Eu quero levar hoje a palavra de Deus sobre a doença de Ezequias. Explicar um pouco por que muitas vezes nós ficamos doentes e às vezes não somos curados. Procuramos médico, mas não tem solução para o seu problema ou para o nosso problema. Eu quero agradecer a Deus, fazer uma oração inicial, uma oração de abertura para aquele que está nos assistindo neste momento, que venha a ser abençoado através desta humilde oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu quero mais uma vez te agradecer, Papai do Céu, por nós estarmos aqui na Tua presença, exaltando o Teu santo nome. Senhor, abençoa, meu Pai, essas pessoas que estão agora, quem sabe num leito de uma cama, enfermo, Senhor, sem poder, meu Deus, se levantar, sem recurso, quem sabe até financeiro, Senhor. Senhor, visita esta pessoa agora. Visita, meu Deus e meu Pai. Visita, meu Pai, este enfermo, Senhor. Tire lá do fundo daquela cama, meu Deus e meu Pai, para que ela possa caminhar, para que ela possa de encontro contigo, ó Deus Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que estão, meu Pai, com depressão, com a doença, com a enfermidade qualquer, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que esta oração, meu Pai, simples, mas chegue lá no fundo do teu coração, e Deus vai tirar, meu Pai, através da sua fé, aquela enfermidade que está no seu corpo. Deus Todo-Poderoso, entrega essas pessoas todas em tuas mãos, Senhor, abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Eu tenho aqui a palavra de Deus. Ezequias adoece e a sua cura maravilhosa. Mas eu quero explicar nessa pequena passagem da Bíblia, e porque muitas vezes nós podemos sair da doença e da enfermidade. Então Deus sabe todos os nossos problemas, Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que está em nossa direção. Às vezes Deus quer colocar nós num caminho e nós queremos ir por outro caminho. Muitas vezes nós se exaltamos quando nós recebemos algo de Deus e nós não soubemos às vezes administrar. Está em 2 Reis, capítulo 20, e versículo 1. Ezequias, capítulo 20, e versículo 1. Muita gente gosta de acompanhar, abrir a sua Bíblia e ver que realmente tudo que nós pregamos aqui está dentro da Bíblia, está na palavra de Deus. Por isso nós queremos, quando nós abrimos a Bíblia e nós vamos explicar a palavra, nós gostamos que o nosso telespectador entendam o que nós estamos pregando. Não adianta eu vir aqui e falar sobre prosperidade material, se o teu espiritual está caído. Então aqui em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti, em verdade e com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volte, Isaías, e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e ouvi as tuas palavras. Eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Você está vendo, irmãos? Aqui ele adoeceu. Ezequias foi convidado para o Senhor para que colocasse ordem na sua casa. Quando ele fala ordem na sua casa, pode ser financeiro, pode ser espiritual. Ele mandou arrumar. Por quê? Porque Deus não queria que Ezequias se perdesse. Deus queria curar Ezequias. Mas muitas vezes, quando nós estamos na presença de Deus, quando a nossa igreja começa a crescer,
Quando lá no trabalho, o nosso trabalho começa a crescer, começamos a fazer filiais, no caso, empresas, a igreja começa a abrir congregações, e aquele pastor ou aquele homem que serve a Deus fica assim exaltado. Agora eu sou bom, porque agora eu já sei todas as coisas. Irmãos, ninguém é bom senão o Senhor Deus. Se nós temos tudo que nós temos na nossa vida, nós temos que agradecer o nosso Deus, porque é Deus que faz todas as coisas. E aqui o Ezequias, ele ficou pronto para morrer. Então Deus chamou Isaías e disse: Isaías, vai até a casa de Ezequias e diga para ele arrumar a sua casa, porque ele vai partir. Mas quando Isaías foi, ele entregou a notícia, essa triste notícia, que ele ia morrer, Ezequias não aceitou. Ezequias começou a chorar. Ezequias naquele momento começou a clamar a Deus e dizendo: Senhor, Senhor, lembra-te do que eu fiz, Senhor. Lembra-te, Senhor, ser servido, que andei diante de ti, um coração reto e perfeito. Está vendo? Mas muitas vezes nós somos homens de Deus, servimos a Deus, mas esquecemos que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Tudo aquilo que nós temos, nós buscamos, pedimos ao Senhor, e Ele entregou em nossas mãos. Mas lá na frente, nós começamos a devagar, a esquecer daquilo que Deus nos deu. Nós começamos a extrapolar, começamos a dar o passo maior do que a perna, e começamos a se achar, começamos a se inchar. Bom, eu já fiz tudo para Deus, eu já fiz o que devia ter feito, agora eu vou parar, agora eu vou descansar, agora só vou lá uma vez por outra na igreja. Assim também muitos irmãos fazem uma campanha de 7 semanas, e de repente, quando ele chega a segunda e a terceira, Deus cura ele, e ele é curado. O que acontece? Bom, agora não preciso mais ir para a igreja, porque já fui curado mesmo, aquele meu câncer que eu tinha já foi embora, Jesus me curou, agora eu vou ficar em casa, vou andar reto no caminho do Senhor. Mas de repente, quando ele se afastando de Deus, quando ele percebeu espiritualmente, ele está muito longe da presença de Deus. Nós é que saímos da presença de Deus. Deus não sai de perto de nós. Nós é que se afastamos de Deus através do nosso pecado, através do nosso orgulho, do nosso pecado, da nossa ignorância espiritual, e perdemos a nossa bênção. Tudo que Deus deu para nós, podemos perder de repente, de um dia para a noite, ou da noite para o dia. Podemos perder assim, a perder de vista. Tinha tudo e de repente eu não tenho mais nada. Como muitos acontece com as pessoas que não servem a Deus. O que acontece com elas? Elas têm sorte, elas trabalham, elas buscam o melhor para seus filhos, compra sua casa, compra seu carro, e acontece de repente, pega fogo na casa, queimou tudo, porque não está sob a direção de Deus. Não quer dizer que nós que servimos a Deus também não passamos pelo vale da sombra da morte. Nós passamos por problema, passamos por dificuldade, mas nós temos capacidade espiritual para suportar esta dor. Nós temos capacidade para suportar o sofrimento. Nós colocamos nas mãos do Senhor, porque nós sabemos, se Deus nos tirou, muitas vezes é prova. E muitas vezes essa prova vai mais longe, porque nós somos teimosos, nós somos obstinados de coração. Nós não conseguimos, muitas vezes, ficar na presença de Deus por um momento. Nós, de manhã, servimos a Deus e à noite servimos o diabo. À tarde servimos a Deus e à noite servimos o mundo. O que acontece? Deus nos tira a nossa bênção. Tudo aquilo que nós ganhamos, nós podemos perder tudo novamente, por causa da nossa ignorância espiritual. E aqui Ezequias depois, quando ele sentiu, meu Deus, e o que é que eu vou fazer agora? Senhor, perdoa. Senhor, lembra-te do que eu fiz até agora. Quis se justificar diante de Deus. Muitas vezes é tarde, irmão. Muitas vezes é tarde demais. Mas muitas vezes, aqui no caso de Ezequias, aqui diz assim, que o Senhor ouviu o teu choro. Deus viu as tuas lágrimas. Deus ouviu o teu choro. E Deus viu as suas lágrimas correr sobre o seu rosto, chorando e clamando a Deus. Ele podia até, quem sabe, ele ter entrado algo estranho no coração dele. Quem sabe o orgulho entrou no coração dele e ele se exaltou. Quando nós se exaltamos, com certeza, nós perdemos a nossa bênção. Porque tem aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus.
Os que servem a Deus porque tem um chamado especial do Senhor. Então aqui diz assim: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Que maravilha, né? Por isso, através da oração, irmão, nós podemos chegar até Deus. Através da oração, nós podemos conquistar o nosso objetivo. Através das nossas orações, podemos ajudar o nosso semelhante. Através das nossas orações, podemos interceder por aqueles que não sabem ainda orar. Como outrora também. Eu não sabia orar. Eu não sabia pedir a Deus aquilo que eu queria, aquilo que desejava o meu coração. Porque eu pedia e pedia errado. Mas quando nós servimos a Deus, nós pedimos aquilo que Deus pode dar para nós. Senhor, ajuda-me, Senhor. Senhor, tira essa enfermidade do meu corpo, Senhor. Perdoa meus pecados. Perdoa, Senhor, pelos meus erros. Porque eu errei, eu tenho certeza que nada acontece por acaso, Senhor. E aqui a mesma coisa Ezequias disse, né? Então ele ouvi, assim diz o Senhor, teu Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Que maravilha! Eis que eu te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti, a esta cidade, ampararei, esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti, a esta cidade. Ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Você vê como Deus, a oração, mudou o propósito de Deus na vida de Ezequias. A oração mudou o propósito de Deus na vida de Ezequias. Qual era o propósito de Deus? Que ele descansasse, botasse a sua casa em ordem e agora ele ia partir, ele ia morrer, ele ia descansar. Por quê? Porque Deus não queria que ele pecasse. Que até ali ele foi reto diante do Senhor. Como ele mesmo se justificou, mas para o Senhor não tem justificativa. Para o Senhor não tem, o Senhor está vendo o nosso problema. Não adianta nós chegar, Senhor, eu expulsei demônio, eu curei os enfermos, Senhor, e agora estou com um problema sério. Isso não justifica nada para Deus. Não adianta, depois de eu cometer o erro, depois de eu cometer um caso gravíssimo na vida das pessoas, até quem sabe derrubei alguns irmãos, quem sabe com a minha atitude, eu fiz algo errado que não agradou a Deus, e eu tirei irmãos da igreja, derrubei irmãos da igreja, irmãos estavam abençoados por causa da minha atitude. Mas a minha oração, como é que diz aqui, ó, a oração de Ezequias mudou o propósito de Deus. A oração de Ezequias tocou no coração de Deus. Que Deus se compadeceu e teve misericórdia de Ezequias. E Ezequias voltou a ser um homem normal, como ele era antes. Ele voltou a ser aquilo que ele era diante de Deus, fazendo bem, pregando o evangelho, cuidando, porque ele era um profeta de Deus, um homem escolhido de Deus. Ezequias era um homem temente a Deus. Mas quando ele enriqueceu, quando ele alcançou todo o objetivo, Deus deu tudo para ele. Aí o que acontece com Ezequias? Vamos ver, irmãos, lá em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 24. Vamos ver por que Ezequias estava morrendo. Por que Deus mandou ele arrumar sua casa? Porque ele ia partir, ele ia morrer, ele ia descansar. Aqui diz aqui no 2 Crônica, capítulo 32 e versículo 24. 2 Crônica, capítulo 32 e versículo 24. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez. Por quê? Porque o seu coração se exaltou. Você viu qual foi a doença de Ezequias? A exaltação. O orgulho entrou no seu coração. Diz assim: porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Muitas vezes a tua atitude, os teus atos,
Você compromete a vida do seu semelhante. Você compromete a vida do seu irmão. Você compromete a vida daquele que está convivendo ao seu lado. Quem sabe a tua esposa, seu marido, né? Ou quem sabe os seus filhos. Então você compromete a vida de Deus. Então você tem um preço a pagar. Então diz aqui no versículo 25, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá. A indignação de Deus. Deus se indignou com a atitude de Ezequias. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. Ele, os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riqueza, glória em grande abundância. Fizeram-se tesouro de prata e de ouro e de pedras preciosas, e de especiaria e de escudos, tudo o que se podia desejar. Porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. E aquela prosperidade material lhe levou um grande orgulho para o seu coração, onde Ezequias errou, onde ele pecou contra Deus. Cuidado, irmão. Não deixa o orgulho entrar no seu coração. Porque você tem um carro melhor que o teu irmão, você não é mais do que ele. De repente, ali na frente, dá uma batida e você perde o carro. E está sujeito a perder sua vida junto. Então nós temos que estar fiel diante de Deus. Não deixa a soberba tomar conta do seu coração. Não deixa o orgulho levar você para o caminho mau. Muitas vezes nós podemos ser abençoados. Nós podemos ter tudo o que queremos. Deus nos dá quando você serve a Deus. Não é pecado nenhum você ter 2 ou 3 carros, você ter 2, 3 casas, ter casa de aluguel. Isso é de Deus, é prosperidade. Aqui diz que Ezequias prosperou em toda a sua obra. Ezequias era um homem rico. Ezequias tinha de fazenda, gado, tinha prata, tinha ouro, tinha tudo. Só que Ezequias, lá na frente, com o passar do tempo, quem sabe a sua idade, ele começou a se orgulhar, começou a deixar de lado a obra de Deus. Agora eu não preciso mais, eu agora estou tranquilo, tenho para comer e viver o resto da minha vida. Se enganou, porque para Deus isso não é nada. Deus coloca lá uma doença no gado dele, morre tudo, e daí? Acabou, não é nada. Está tudo nas mãos do Senhor. Não pense que você é alguma coisa aqui na face da terra. Não pense que você é mais do que ninguém, porque você não é. Nós não somos. Eu não sou, ninguém é. Só quem é, o grande é Deus. Só Deus pode fazer todas as coisas. Caminhe na presença de Deus. Não deixe o orgulho tomar conta de você. Não deixe a ignorância, a soberba entrar no seu coração. Isso eu tenho sempre tocado nessa tecla. Graças a Deus. Eu sempre sou humilde. Muitas vezes me conheceram há 20 anos atrás, antes de me converter. E vão falar comigo e dizem, que maravilha, rapaz. Você não mudou nada. Você é o mesmo ontem e hoje. Eu digo, claro, porque Jesus também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. Jesus veio com a sua humildade. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por nós, por nossa vida, por amor a nós. E nós, porque temos, às vezes, algo a mais do que o nosso irmão, porque estamos na igreja e queremos o orgulho entre no nosso coração e deixa o nosso irmãozinho de lado. Não dá uma carona para o seu irmão que está a pé. Irmão, cuidado, amanhã ele pode ter caro e você está a pé. Amanhã esse quadro pode inverter e você pagar caro. Cuidado. Pare de falar mal das pessoas, dos seus irmãos. Pare de falar mal das igrejas. Para de falar mal. Você tem que falar mal é do diabo, não de Deus e nem do teu semelhante. Porque Deus, a Bíblia é bem claro, que Deus ouve a oração do justo. Aqui, quando Ezequias, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ele orou a Deus, ele se humilhou a Deus quando ele viu. Ele disse, Senhor, perdoa, Senhor. Ele pediu perdão para Deus. Ele virou para a parede e, com certeza, ele dava soco, murro na parede e esperneava, Senhor, perdoa-me. O Senhor, Isaías já estava saindo do pátio da casa dele. E o Senhor já falou imediatamente com Isaías, disse, Isaías, vai lá e diga ao meu servo, meu filho Ezequias, que eu lhe darei mais 15 anos de vida. Por quê? Porque Deus ouviu a oração e Deus viu o seu coração. Ele viu sair lágrimas dos seus olhos.
E não foi lágrimas de crocodilo, mas foi lágrimas de sangue, lágrimas de desespero, lágrimas de tristeza, porque ele sentiu naquele momento, ele se arrependeu, que ele não estava agradando mais o seu Deus. E muitas vezes, bem-aventurado aquele que se arrepende, rapidinho. Como Ezequias. Isaías foi tão rápido o arrependimento dele, que ele nem chegou a sair do pátio. Logo Deus já falou com ele, porque quando Isaías virou as costas, ele virou para a parede e gritou: Senhor, eu não aceito essa situação. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, perdoa minha ignorância. Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Para isso, irmãos, nós temos que estar sempre firmes na presença de Deus. Temos que estar sempre lado a lado, lendo a palavra de Deus, pregando o evangelho, sem ignorância nenhuma. E assim, então, eu quero agradecer a Deus sobre esta palavra, e eu quero fazer uma oração simplesinha, mas do fundo da minha alma. Uma oração de cura e libertação para aquele que crê, aquele que entende a palavra de Deus. Quero agradecer os irmãos que telefonam para mim e nos elogiando este programa. Eu fico satisfeito sabendo que nós estamos agradando a Deus. Quando nós agradamos as pessoas, agradamos o nosso semelhante, nós estamos agradando a Deus. Nós não estamos aqui pregando placas, estamos pregando Jesus. Nós não estamos pregando usos e costumes, estamos pregando a palavra de Deus, mostrando o caminho que devo andar. Então, muitos vão na casa de Deus, vão para a igreja para buscar uma bênção. Quando recebem a bênção, não aceitam. Até assistem nós pela televisão. Vão lá, ficam lá por um tempo e não permanece. Por quê? Porque não gostou. Tem que ser do jeitinho que eles gostam. Não é do jeitinho que Deus quer. Como eu prego aqui, é lá na igreja também. Mas muito chega lá, aí não volta mais. Por quê? Porque não é do meu jeito, eu não gostei de lá, tem muito barulho, eles gritam muito, parece que são meio malucos, e eu gosto de uma coisinha mais lightzinha, então sai da igreja. Mas Jesus não está preocupado com aqueles que é mais calmo, que é mais barulhento, que é mais lento. Não, Deus está preocupado, é a verdade da palavra de Deus. Jerusalém, Jerusalém.